O tempo urge. Então, iniciando agora oficialmente nossa aula, entender um pouquinho sobre a questão da escala ortográfica. E aí nós temos, eu falei um pouco sobre a escala na semana passada, né? Escala gráfica e escala numérica. A diferença, vocês já podem perceber que uma vez assim, só com um número de gráfico, tipo um gráficozinho. Eu já expliquei isso na semana passada, e como a gente está com pouco tempo, é uma aula, e a gente tem uma atividade para corrigir, eu vou dar um pouquinho de adiante, tá? Aqui. Então, como vocês podem perceber, aqui a gente tem um cálculo básico de como a gente pode transformar, né, os quilômetros em metros, em centímetros e em milímetros. E como fazer a transformação voltando também. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, se você quer transformar metros em centímetros ou quilômetros em centímetros, digamos. Digamos, eu quero saber quanto vale um quilômetro. Você vai multiplicar por 1000, você chega a quantidade de metros, e depois você multiplica por mais 1000, e aí você chega à quantidade de centímetros. Geralmente nas escalas, a gente quase nunca usa milímetros, tá? Quase nunca usa milímetros. A gente usa, geralmente, aqui para vocês observarem e para que vocês possam também saber, né, disso, caso caia aí em algum momento, alguma coisa que vocês forem fazer. Mas que milímetros cai muito pouco, tá? Quando se trata de escala. E aí, para você transformar, geralmente o que acontece muito é você ter de transformar centímetros em quilômetros, tá? E aí você vai dividir por 1000. Primeiro você divide por 1000 para achar quantos centímetros de 1 metro, depois você vai e transforma em quilômetros. Divide por 1000, depois divide por 1000, certo? De cima para baixo você multiplica, de baixo para cima, do menor para o maior você divide. Beleza? Aqui nós temos uma questão básica. Tá? Uma questão básica de cartografia, de cálculo de escala. Vou colocar aqui para vocês. Sabe-se que uma distância real em linha reta de cidade localizada na cidade A, localizada no estado de São Paulo, na cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Então a gente já tem uma distância real. 2.000 km. Reais, que é a distância de uma cidade para outra. E tem gente que não vai entrar. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com a sua régua que a distância entre essas duas cidades no mapa, tá, era de 8 centímetros. Então, a gente tem aqui 8 centímetros, que é a distância gráfica. O D maiúsculo, a gente diz que é a distância real. O D minúsculo, a gente diz que é a distância gráfica. Ok? Entendido aí, gente? Só que um está em quilômetro e o outro está em centímetro. Vocês preferem transformar os quilômetros em centímetros ou transformar os centímetros em quilômetros? Das duas maneiras dá para você perceber, tá? Qual é a escala do mapa. Ele está pedindo o seguinte: os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de... Como é que eu vou saber a escala do mapa? Sempre o denominador vai ser 1, tá? Ou seja, 1 centímetro do mapa equivale a 250 centímetros. 1 centímetro do mapa equivale a 2.500 centímetros. 1 centímetro do mapa equivale a 25.000 centímetros. 1 centímetro do mapa equivale a 250 mil centímetros reais, ou 1 centímetro do mapa equivale a 25 milhões de centímetros reais. Vamos analisar então, né?
2.000 quilômetros tem quantos centímetros? Vamos voltar lá na conta. Vou transformar quilômetros em centímetros. Primeiro, eu vou precisar multiplicar por 1.000, né? Para transformar em metros. Professor, o senhor passou essa atividade para a gente? Eu passei uma a outra no Google Forms, que a gente vai responder daqui a Ah, pouco. foi a que eu acabei de responder, então. Pensava que o senhor tinha passado essa aí também. 2.000 vezes 1.000 dá quanto? 2 milhões, certo? 2 milhões. 2 milhões. Então, 2.000 quilômetros dá 2 milhões de metros. E aí a gente multiplica por mais 1.000. De novo. 2 milhões vezes 1.000. Tá? 2 milhões vezes 1.000 dá 2 trilhões. Acho que ficou 2 milhões, né? Enfim. Agora a gente vai dividir esse valor pelos centímetros. Tá? Divide esse valor pelos centímetros, que vai dar 1 centímetro no mapa, vai dar 25 milhões de centímetros reais. Certo? Se você pegar 200 e dividir por 8, vai dar igual a 25. Tá? Pode fazer na calculadora de vocês se estiverem. E aí acrescenta os zeros. Isso, eu acrescento os zeros, obviamente. Aqui dá 200 milhões de centímetros, tá? Essa conta aqui dá 200 milhões de centímetros. Beleza, gente? Tranquilo, entendido aí essa? Daqui a pouco tem outra para a gente fazer, tá? Ô Irã, era bom você voltar a botar aquela formulazinha para você fechar. A fórmula básica é essa daqui, ó. Distância gráfica dividido por distância real, tá? Não tem erro. Você quer encontrar a distância gráfica dividida pela distância real. Você encontra o denominador, você encontra essa parte aqui, ó. Só que aí você precisa fazer com que um ou outro esteja na mesma medição, ou seja, se esteja em centímetros ou esteja em metros, tá? Certo. Vamos lá. Então, essa é a única parte da geografia. Você vai ver matemática, viu? E já passou. Então, aqui nós temos as projeções cartográficas e as distorções que cada projeção gera. Toda projeção cartográfica, ela gera uma distorção, tá? E aí, cada tipo de projeção, nós temos basicamente 3 projeções, tá? Nós temos as conformes, nós temos as equivalentes, nós temos as equidistantes. E aqui nós temos os tipos de projeções. Nós temos várias projeções que são dentro desses tipos, mas tipos nós temos 3, tá? São as conformes, as equivalentes e as equidistantes. E aí, conformes, aí você guarda. Conforme mantém a forma. Ó, forma. Equivalente mantém o tamanho. Equidistante mantém a distância, tá? Não tem erro. A conforme, ela mantém, ela reproduz as formas da forma como ela é. Só que ela distorce o tamanho e a distância entre essas formas no mapa, tá? As equivalentes mantêm o tamanho real
dessas formas, porém, ela distorce, acaba distorcendo a forma e a distância entre elas. E o tipo de projeção que mantém nos seus mapas, mantém certa as distâncias entre os lugares, distorce as áreas e as formas, tá? E aí o exemplo, o mapa da ONU, que é esse daqui, tá? O exemplo de equivalente é o mapa de Petris, a projeção de Petris. E o mapa de Mercator, que é um dos mais utilizados, é uma do tipo conforme, beleza? Ou seja, nós temos 3 tipos: conforme, equivalente e equidistante. Tá? Guardem isso para vocês. Conforme, nós temos basicamente três elementos, né, que são reproduzidos com fidelidade, né, ou são distorcidos. Né? Entre eles estão forma, tá? Guardem isso. Forma, o que é que temos basicamente no mapa? Forma, tamanho, que tá aqui feio, não, peraí. Tamanho e distância. Ixi, esse ficou pior. Forma, tamanho e distância, tá bom? Essas são as 3 características que todo mapa vai ter. Forma, tamanho e distância, entre aquele que está sendo representado. E aí, cada tipo, nós temos 3 tipos, conformes, equivalentes e equidistantes, cada tipo vai representar melhor uma dessas características. As conformes vai reproduzir mais fielmente a forma, as equivalentes vão reproduzir mais fielmente o tamanho e as equidistantes vão reproduzir mais fielmente a distância. Ok? Entendido aí, gente? Pessoal? Todo mundo calado. Sim. Beleza. Então, aqui nós temos alguns exemplos de projeções dos 3 tipos diferentes. Por exemplo, ela possui características de uma projeção conforme, tá? A cilíndrica possui uma característica de um tipo de projeção conforme, certo? E aqui nós temos as características dela. Essa projeção parece estar envolvida por um cilindro, por isso ela leva esse nome, de papel que são projetados paralelos e meridianos. Depois de projetar essas linhas imaginárias, o cilindro é aberto ao longo de um meridiano. A cônica, que é essa daqui, a superfície da Terra é representada por um plano em forma de cone, em que os paralelos formam ciclos concêntricos, ou seja, um dentro do outro, sendo o menor representado pelo polo, norte ou sul, e o maior além do Equador, o paralelo zero. Nesta projeção, à medida que se afasta do paralelo de contato, os cones, as distorções aumentam. Tá? Essa cônica já não é conforme, ela é meu Deus, vamos escrever aqui, equivalente, tá? Equivalente. E a plana, como a gente tem o mapa da ONU, que também é chamada de azimutal, guardem esse nome, isso cai em prova. A superfície terrestre é representada por um plano, tangencia os polos, os paralelos formam círculos concêntricos, os meridianos formam ângulos retos, partindo do polo. As deformações nessa projeção aumentam conforme se afasta do polo. Essa daqui é equidistante. Equidistante. Não vou escrever tudo, não. Bom? Equidistante.
Vou botar um D equidistante, que já vai saber. Equidistante, tá? Como vocês podem ver aqui. Olha lá, inclusive aparece aqui, ó. Tá vendo? A plana ou azimutal, ela é equidistante. Ok? Gente, ficou alguma dúvida em relação a isso aqui? Posso prosseguir? Talvez eu esqueça os nomes depois, mas depois eu vejo de novo e tal. Mas eu Tá. entendi. O slide tá, acredito que esteja com todos vocês já. Qualquer coisa, eu já estou com acesso ao Google Sala de Aula e eu posso postar lá na sala de aula de vocês do Google também esse slide, se vocês quiserem. Certo? Vamos lá. Aqui, ó, é uma questão sobre essas questões aí que a gente acabou de ver, sobre escala e sobre as distorções, tá? Na tirinha, Calvin e o Tigre Haroldo usam um globo terrestre para orientar sua viagem da Califórnia, nos Estados Unidos, para o território do Yukon, no extremo norte do Canadá. Considerando as áreas de origem e o destino da viagem pretendida, nota-se que o Tigre comete um erro de interpretação no último quadrinho. Vamos analisar com frieza aqui esses quadrinhos. Vamos lá. Bom, o menino está falando. Bom, acho que nossa mala está pronta. Gibis, pistola de dardos, capacete espacial e trenó. Vamos partir para Yukon. Aí o gato aqui fala. A gente tem um mapa? Aí ele, é mesmo. Que bom que você lembrou, vou pegar. Aí ele pegou o mapa. Se a gente tem algum mapa rodoviário para Yukon, mãe? Ela disse, acho que não. Aí ele foi no globo terrestre. Ok, aqui está Yukon. Agora vamos procurar os Estados Unidos. Aí o gato disse, olha aqui, olha, aqui está. Olha como é perto, será uma viagem curta. Então ele falou que era curta, deduzindo que a distância entre eles, entre os Estados Unidos e Yukon, aqui no globo terrestre, era pequena. Tá? Então vamos lá. Esse erro mostra que Haroldo não sabe que o globo terrestre é elaborado com base no seguinte elemento da linguagem cartográfica. Então, o globo terrestre, esse daqui, ele é elaborado numa escala pequena, numa projeção azimutal, pela técnica de anamorfose, pela conversão equidistante ou pela projeção cônica. O que é que vocês arriscam aí? Pode colocar qualquer alternativa aqui, tá, gente? No chat. Pessoal, ninguém vai colocar não aqui. Vai nem chutar. Vamos lá? Calma. Projeção cônica? Ou escala pequena? Não sei. Escala pequena. Escala pequena, tá? Então, o globo terrestre é elaborado com base na escala pequena, tá? Por isso ele consegue reproduzir todos os países ali, só que com uma riqueza de detalhes muito pequena. Por isso, escala pequena. E aí, qual foi a outra que você falou? Tá bom, Rafael. Senhor? Qual foi a outra que você falou? Foi projeção cônica, que é o cilíndrico, né, nesse caso. Professor, não tá não, sai não, voz do senhor. Valeu.
Eu estava explicando aqui sem sair a voz. Mas enfim. Então, todo mundo consegue me ouvir bem? A Mariana disse que minha voz estava estranha. Tô escutando. Beleza. Pode falar, Marcondes. É sem querer que eu tô levantando. Ah, ok. Projeção azimutal, vocês já viram, né? Aqui nesse instante, que é aquela do mapa da ONU. Técnica de anamorfose. Vocês vão ver mais à frente, eu daqui a pouco vou mostrar para vocês o que é um mapa de anamorfose. Caiu no Enem, ano passado, ano atrasado. Uma questão sobre mapa de anamorfose, que é quando você distorce o tamanho do mapa de acordo com aquilo que você vai representar, com um determinado dado. E convenção equidistante, a gente já sabe que também não é, a gente já viu que equidistante é aquele tipo de mapa que distorce forma e tamanho para representar bem a questão da distância. Ok? Calu, quer colocar alguma coisa? É só que essa letra D, ele botou uma casca de banana, né? Convenção equidistância seria projeção, né? Ele deve ter dado uma casca de banana já para você eliminar. Exatamente. Essa questão foi do vestibular da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vamos lá. Para finalizar o nosso conteúdo, chegamos aqui às formas de representação cartográfica, tá? Ou seja, as principais formas de representação cartográfica, ou seja, os principais mapas, os tipos de mapas, são os mapas de símbolos proporcionais, mapas de variação de tonalidade, símbolos pontuais, símbolos lineares e as anamorfoses que a gente acabou de falar. E aqui eu peço a atenção de vocês, tá? Porque tem caído bastante no Enem. Mapas de anamorfose. Os mapas de símbolos proporcionais são quando a gente pega, por exemplo, esse mapa aqui do Brasil, você percebe bolinhas um pouco maiores que outras para representar alguma coisa, tá? E aí, o que é que ele está representando? Você olha no título do mapa aqui, está representando distribuição da população em 2000, no ano 2000. Então, onde é que tinha maior população? Onde tinha as bolinhas maiores, ok? E maior quantidade também. Mapas com variação de tonalidade também são chamados de mapas coropléticos. Eles são constituídos com base em dados quantitativos, ou seja, é aquilo que você pode quantificar, que você pode contar, e aí você possui cores mais claras e mais escuras para representar determinado dado. Nesse caso específico desse mapa que eu coloquei como exemplo, a gente tem religião católica apostólica romana, ou seja, quantos por cento da população em cada área aqui dessas que estão representadas, quantos por cento da população é católico, né? Crê na religião católica apostólica romana. E aí você tem, quanto mais escuro, maior a porcentagem da população. Quanto mais claro, menor, né? Ou sem dados, né? Porque essas áreas mais clarinhas aqui. Como vocês podem perceber. E isso pode ser feito com qualquer tipo de tema, tá? Que dê para quantificar. Que dê para você ter dados quantitativos, números. Mapas de símbolos pontuais. E aí, esses mapas geralmente utiliza formas e cores, além, por exemplo, aqui só tem vários bolinhas. Mas, por exemplo, eu poderia representar aqui com um triângulozinho outra coisa, né? Por exemplo, aqui nessa parte aqui tem um shopping com um hospital dentro, enfim, quisesse representar outra coisa. Quero representar que aqui tem uma estrada de ferro, aí eu podia fazer assim, tal, tá? Mas esses símbolos pontuais é para mostrar especificamente localidades onde tem alguma coisa. Nesse caso aqui do exemplo, nós estamos falando de shopping centers, né? Onde nós temos os shopping centers aí no ano de 2005, né? Você tem aí mais ou menos onde existem shopping centers em cada área de cada parte do Brasil. Aqui nessa época, no Arapiraca ainda não tinha, só tem em Maceió, onde é que tem aqui, tá vendo? Vamos lá, símbolos lineares. Símbolos lineares você pode perceber assim como setas que apontam fluxos lineares no espaço, né? Reproduzem fenômenos, e aí, nesse caso, eles não são, às vezes não são quantificados, mas aí você observa que onde tem
uma seta mais grossa, você tem fluxos maiores, onde tem setas mais finas e menores, você tem fluxos menores, tá? Então, mapa de símbolos lineares, eles falam sobre fluxos, sejam de pessoas, de mercadorias, de informações, do que seja, entre localidades, tá bom? E as anamorfoses, eu falei, elas são distorcidas de acordo com o dado que se quer representar, né? Ou seja, em função dos dados representados. Ou seja, observem, aqui são dois mapas de anamorfose. Observe o de cima. Olhe como está, por exemplo, a África. Ó, presta atenção na África, a verdinha. Ó, continente africano. Como ele está mais gordinho aqui, como ele está seco aqui. Por quê? Porque aqui eu estou representando os continentes do mundo de acordo com a sua população. E aqui eu estou representando de acordo com o PIB, né, de cada continente. Então, aqueles que possuem mais dinheiro, as que vão estar maior, nesse caso de baixo, né? Os que possuem menos, vão estar mais magrios, digamos assim. E aqui em cima, aqueles que possuem menor população vão estar um pouquinho mais magro. E o que possui mais, observem a Ásia, como ela está bem inchada, vão estar mais inchados. E eu peguei a África como exemplo, para vocês perceberem a diferença abissal entre um e outro, tá? Então, as anamorfoses, elas servem basicamente para isso, para representar determinados dados, aumentando ou diminuindo o tamanho, tá? O tamanho das superfícies cartografadas, ok? Aqui nós temos, ó, uma questão. A anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida de forma a realçar o tema. A área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. Forma proporcional ao respectivo valor. Observem. A técnica descrita foi aplicada na seguinte forma da representação do espaço. Então, a alternativa, como vocês podem ver, é um desenho. Qual dessas alternativas tem aqui uma anamorfose? Ô, professor, eu vou ter que dar uma saidinha aqui. Quando chegar, eu acho que se chegar cedo eu entro. Ok. O que é que vocês acham aí? Qual é a alternativa que está correta? Pessoal, ninguém vai colocar nada no chat, ninguém vai falar. Oi, Mariana? Fazendo um negócio aqui. Qual é a pergunta, professor? Você tá aparecendo para todo mundo aí o espelho? Sim, Então, arrocha aí, veja aí qual é que você acha que tá certo. Professor, acho que Essa letra eu B. acho. Não sei. Falou o que, Carlos? Para mim, eu acho que seria a letra B, né? Como são valores, eu creio que seja. Eu não sei, eu acho que é a B. Eu acho que parece mais. Uhum. E aí, Calu, o que é que você acha? Eu vou deixar o Vini dizer logo. O João já falou, o Carlos falou B e a Mariana falou C. Falta o restante. A Helena falou B também. Clésia. Ele não clareou muito, Irã, a questão aqui na pedida, né? Por exemplo, a letra C tem estabelecido como grandiosidade, mas de quê? Ele devia ter clareado melhor na questão, né?
Exato, Acho que é a B, mas professor. Eu também vou na B. certo, tá? A alternativa é a letra C. A correta é a letra C, tá? Qual é o tipo de mapa que está deixando maior ou menor algumas áreas? E aí, ele não fala do tema, ele não diz determinado tema, só coloca o exemplo do mapa, que é o que o Carlos acabou de falar. Por que não é letra B? Letra B é um mapa de curva de nível, não é um mapa de anamorfose, tá? Ele está falando de um mapa de anamorfose. O único aqui que traz anamorfose para a gente é a letra C, tá? Letra B, quando vocês viram o mapa desse jeito, é um mapa de curva de nível. Calu, quer falar um pouco sobre o mapa de curva de nível? Pode ser. Esse mapa ou carta na curva de nível é onde você é, cartografa um relevo, uma altitude, né? E transfere isso para o papel. E depois do papel para outro papel, mostrando como é que o relevo ficaria ou ficará. Né? Então, é esse desenhozinho. Primeiro ele aparece as curvas de níveis no mapa, você transfere para aqui, quando você apagar, você tem dois montezinhos, uma colada ao outro. Se você tirar todo esse desenho aqui, ele vai aparecer só a parte de baixo como se fosse um 8 deitado. E essa daqui é a anamorfose, tá? Que é onde você deixa tamanhos desproporcionais de acordo com algum tema, certo? Gente, ficou alguma dúvida em relação aí à anamorfose? Parece que não. Vamos lá. Tecnologias aplicadas à cartografia, aí nós temos sensoriamento remoto e o sistema de posicionamento global, que é o GPS, tá? O sensoriamento remoto, ele utiliza o Sol como fonte de energia, o Sol que incide energia sobre a Terra e essa energia é refletida através de raios solares que refletem sobre determinadas superfícies e essa energia refletida é direcionada para um satélite que vai captar essa energia e vai observar a partir da coloração da superfície, da quantidade de energia refletida, onde estão os principais espaços, ou seja, esse satélite, através de um sensor, ele vai fazer com que a energia, vai traduzir, né, a quantidade de energia refletida e captada por ele, e processar esses dados e mandar esses dados para uma estação de recepção na Terra. Ou seja, geralmente esses satélites estão no espaço sideral, né? Então, qual é o produto final? Imagens com dados sobre a superfície. Onde está mais quente? Onde esquenta mais? Onde você tem maior, maior população? Onde você tem menos? Onde você tem mais, digamos, densidade de floresta? Onde você tem menos? Então, tudo isso é feito a partir do sensoriamento remoto, tá? Que é esse processo aqui. E sistema de posicionamento global, também conhecido como GPS, tá? Por conta da sigla em inglês, Global Position System. É um sistema de navegação por satélite, aí você tem o Uber, por exemplo, né? Em que ou Uber, que você pede da sua casa, o 99, Google Maps, enfim, vários aplicativos em que você consegue traçar, né, caminhos e eles utilizam, né, são tecnologias novas e eles utilizam o sistema de coordenadas geográficas que a gente já viu anteriormente, tá bom? Então a música para colocar aqui, tá? Rapidinho, vou colocar aqui no YouTube só para a gente relaxar um pouquinho e ir para a atividade, certo? Aqui é coisa rápida.
universo é outro lugar. É hora de rever os planos. O mundo não é plano, não para de girar. Agora que tudo é relativo, não há tempo perdido, não há tempo a perder. No piscar de olhos, tudo se transforma. Tá vendo, já passou. Mas ao mesmo tempo fica o sentimento de um mundo sempre igual. Igual ao que já era, de onde menos se espera, dali mesmo é que não vem. Agora que tudo está exposto, a máscara e o rosto trocam de lugar. Tô fora, se esse é o caminho, se a vida é um filme, eu não conheço o diretor. Tô fora, sigo o meu caminho, às vezes tô sozinho, quase sempre tô em paz. Num piscar de olhos, tudo se transforma. Tá vendo? Já passou. Mas ao mesmo tempo, esse mundo em movimento parece não mudar. É igual ao que já era, de onde menos se espera, dali mesmo é que não vem. Essa questão é ver além da máscara, além do que é sabido, além do que é sentido, ver além da máscara, além do que é sabido, além do que é sentido, ver além da máscara. E aí, pessoal, gostaram da música? Não precisam responder. Mas, por que eu coloquei essa música? Ela traz algumas coisas do qual a gente viu durante as nossas aulas de cartografia. Hoje a gente está finalizando esse bloco de cartografia, que é imprescindível para vocês do primeiro ano, para que vocês tenham uma compreensão melhor dos mapas, dos inúmeros mapas que vocês vão ver durante o ensino médio.
até o terceiro ano. Até chegar no terceiro ano, vocês vão ver mapas e, para compreendê-los bem e fazer interpretações corretas sobre aquilo que está representado nos mapas, a gente viu tipos de mapas, escalas, todas as características que precisam ser sabidas para que vocês consigam fazer análises pertinentes aos inúmeros mapas que vocês vão ver durante a trajetória escolar de ensino médio de vocês. Mas, sem mais delongas, ele inicia a canção dizendo que a Terra é redonda. Então, daí você já vê que eles não são terraplanistas. Eles acreditam que a Terra é redonda e ele já fala aqui de embaixo, que o mundo não é plano. Né? Ó, a Terra é redonda e o centro do universo é em outro lugar. É hora de rever os planos. O mundo não é plano. Então, a premissa básica é que o mundo não é plano e a Terra é redonda. Coisa que no século XXI acreditávamos nós, eu que sou da década de 90, acreditava que no século XXI já teríamos carros voadores. Estamos aqui explicando que a Terra é redonda e que não é plana. Porque tem uma geração aí que está dizendo que a Terra é plana. Mas, enfim. E ele fala, agora que o tempo é relativo. Quando ele fala que o tempo é relativo, traz algumas ideias do que a gente falou sobre fuso horário, por exemplo. A gente aqui no Brasil, o nosso horário real é 1 hora mais tarde do que o nosso horário de Brasília, que a gente está aqui hoje, tá? Alagoas tem, uma hora onde a gente vive aqui em Alagoas, é basicamente na hora real. Se fosse dividir pelos paralelos certinho do jeito que se não fosse pelas questões que cada governo coloca, Alagoas estaria num outro paralelo, estaria 1 hora a mais do que é o horário de Brasília. Então, são 11h44, mas na verdade o nosso horário real já são 12 horas e 44 minutos, no horário real, tá? Paralelo não, meridiano, perdão. No horário real, tá? Então, quando ele fala o tempo é relativo, tem esses dois vieses, né? Porque é relativo tanto na questão do horário real, que é muitas vezes diferente do horário determinado pelo planejamento dos estados, ou seja, dos governos, seja pelo fato de que existem vários horários no mundo que são relativos à sua posição no planeta Terra, que não é plano, é redondo, como ele já falou, tá? Na canção. Então, você tem outras questões aqui na canção, né? O mundo em movimento, a gente falou dos movimentos, rotação e translação. Enfim, são algumas questões que eu coloquei aqui até no chat para vocês, a letra, que vocês podem enxergar, tá? Foi mais para descontrair um pouco, né? A utilização da arte, a música como manifestação artística, que dá para a gente levar aí para uma outra interpretação, né? Claro que o artista pensou em outras interpretações que vão além dessa nossa aqui da questão da cartografia, mas que para a gente interessa essa parte, né? Carlos, quer colocar alguma coisa? Rapidinho. Quando ele falou da questão da relatividade, realmente o tempo, se você for levar ao pé da letra, o tempo nem existe. O tempo não existe, porque o tempo é uma relação da relatividade do vetor de distância e velocidade. Se você aumentar muito a velocidade, você vai até neutralizar o tempo e zerar. Você se deslocar de um ponto A para um ponto B com a velocidade X, você gasta 10 minutos. Se você aumentar a velocidade, você gasta 5. Se você aumentar muito mais, você gasta 2. Se aumentar mais, você vai chegar a um momento que você vai zerar o tempo. E até, se você atingir a velocidade da luz e ultrapassá-la, você vai chegar ao ponto de sair de um local A para um ponto B e chegar antes da hora que você saiu. Então, por isso que ele diz que o tempo não existe. O tempo é essa relação de distância e velocidade. Tá? O tempo é o resultado disso. Se não fosse esses dois elementos, o tempo não existia.
Tanto é que se você estiver num local fora do espaço sideral, se você não estiver sendo afetado pelos movimentos da Terra, rotação e translação, você pode passar 100 anos lá no universo, lá fora da Terra. Você pode passar 100 anos e quando você voltar, para você o tempo não passou nem um dia. Parou o tempo. Você está lá, você não está sofrendo a relação de velocidade e distância. Você está paradinho lá no universo, você pode passar 100 anos, você não aumenta nem o bigode, não precisa nem cortar o bigode. 100 anos você continua do jeito que está hoje aí. Então, os físicos dizem que o tempo realmente não existe. O que existe é uma relação de distância com velocidade dos corpos. Era isso que eu queria mostrar. Reflexivo através da física. Isso. Então, a gente tem basicamente 10 minutos aqui. Eu acredito que não vai dar para a gente fazer as questões. São 5 questões para responder todas elas em 10 minutos. Então, qualquer coisa, eu posso gravar um áudio depois explicando cada uma dessas questões e mandar no grupo de vocês, tá? Já que a gente respondeu também algumas questões durante os slides, eu queria saber se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão que vocês queiram que eu retorne, que eu explique melhor, que não tenha ficado muito claro, para que a gente possa, de fato, finalizar esse conteúdo. Foi aproveitável? Vocês conseguiram aprender alguma coisa? O que é que vocês acharam? Quero esse feedback de vocês aí. Pelo jeito, o pessoal não vai falar. Então, queria finalizar a aula, já que ninguém vai falar nada, e desejar um bom dia, um bom recesso a todo mundo, né? A gente só se vê agora após recesso da escola, lá pro dia... A escola volta dia 5, acho que a nossa aula é dia 7, tá? Calu, colocar mais alguma coisa? Estou finalizando. Não, quero colocar que você hoje está cotado para as 7 da noite, em apresentação contínua, nós juntos na UNEAL. E beleza. Se quiser passar na hora, se você quiser passar o link para os meninos, também pode assistir. Tranquilo. Então, vocês estão do primeiro ano A, com exclusividade, estão convidados a assistir uma aula pela primeira vez de vocês, uma aula da universidade. Uma aula de cartografia que vai ser dada na universidade por mim e pelo professor Moisés, que é professor lá. Bom? Quem quiser, quem tiver interesse, fale comigo, eu mando o link mais tarde, às 19 horas. Beleza? Então, gente, é isso, tá? Queria agradecer a você, Luciana, que está aqui também, nossa residente. Acredito que a Ana Gabriela também esteja. Valeu, gente. Tchau, tchau. Vou finalizar aqui a gravação e vou finalizar a nossa aula de hoje, tá bom?